atualmente presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que conta já com mais de 50 anos de reflexão sobre o país, e diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria. Álvaro Beleza é médico, militante e ex-dirigente do PS e vem hoje falar-nos da sua visão da corrupção em Portugal. Enquanto presidente da SEDES, uma associação tão relevante da sociedade civil para o país, que contributo pensa que pode dar na promoção de uma cultura de integridade e transparência em Portugal? Aliás, relembrando também que foi uma das pessoas destacadas pelos portugueses na passada edição do Prémio Tágites enquanto a fonte de inspiração. Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. A SEDES, desde há 52 anos, foi fundada em 1970 por um conjunto de jovens portugueses na altura que achavam que Portugal devia ser um país mais moderno, mais desenvolvido, mais europeu, mas também com mais decência na vida, com menos corrupção, com mais transparência, com mais escrutínio. E a SEDES, nestes 50 anos que fizemos um congresso, vamos editar agora, proximamente em livro, um conjunto de reflexões, uma visão para o país, precisamente para que Portugal tenha a ambição de ser mais desenvolvido, mais livre, mais justo, mais igual e com mais escrutínio, mais transparência e, portanto, menos corrupção. A corrupção é um fenómeno, infelizmente, que existe em todas as sociedades, umas mais, outras menos. Nós temos em Portugal esse problema, como muitos países têm, e a melhor maneira de a combater é, nomeadamente, a reforma do sistema judicial português, transformá-lo num sistema mais rápido, mais célere, cego, completamente independente e que funcione melhor, mas não só, as boas práticas da governance, da gestão das empresas privadas, das públicas, do Estado, de todas as atividades. No fundo, um sistema de checks and balances e de controle da atividade. Todos nós, na nossa atividade, enquanto gestores, enquanto médicos, enquanto diretor de serviço, temos que ser auditados por outros. Devemos ser, a nossa atividade, a nossa vida tem que ser escrutinada. Portanto, Portugal precisa de menos opacidade, mais transparência, mais escrutínio, mais partilha, e é por aí que o país deve ir para combater isto. Tendo em conta a precariedade económica vivida na época pós-pandemia, se é que podemos referir-nos aos tempos que vivemos como pós-pandémicos, de que forma é que considera que este combate à corrupção pode contribuir para um desenvolvimento económico e uma redução da pobreza que se tem vindo, segundo as Nações Unidas, a agravar ligeiramente, uma tendência que queremos naturalmente reverter, tendo em conta a tendência anterior? Sim, sempre que há uma crise económica, e a pandemia gerou uma crise global também, económica e de recuperação económica, por exemplo, a inflação que estamos a ter hoje já começou com a pandemia, com problemas económicos da pandemia, a guerra piora tudo, portanto, temos agora em cima da pandemia uma guerra na Europa, com consequências globais. Sempre que você tem uma crise, você cria mais desigualdades e mais pobreza. Portanto, quem sofre sempre mais quando há recessões económicas, quando são os mais pobres. Claro que Portugal o que precisa é ter um crescimento económico mais robusto do que tem tido. Esse é um problema endémico. Nós já não estamos numa pandemia, agora estamos na endemia e vamos ter que viver com este vírus já agora milhões de anos. Mas Portugal precisa ter um crescimento económico mais robusto, mas tem que ter esse crescimento ao serviço de todos. E por isso é que eu estava a dizer que é muito importante políticas públicas, pedagogia na cidadania, para que a economia esteja ao serviço de todos, para que a riqueza que nós produzimos esteja ao serviço de todos. E a corrupção é um cancro no sistema, porque tira fundos e meios que deveriam estar ao serviço de todos e não estão. E por isso é que eu lhes estou a dizer, isto tem a ver com regras, seja no financiamento da economia, seja na banca, nas empresas, no Estado, na administração pública, de transparência. A questão aqui central é você ter escrutínio e transparência. E por isso é que nós propomos reformas a vários níveis, não só da justiça, do Estado, da educação, da saúde, da nossa vida pública, para implementar melhor governance nas empresas,
nas universidades, em todos os locais. Portanto, tudo, no fundo, é um problema de educação. No fundo. É preciso fazer uma pedagogia. No outro dia falava com um grande empresário no Porto, um dos maiores empresários portugueses, um jovem com muito valor, e estávamos a comentar que pode ser muito bom naquilo que se faz, pode ser um grande empresário, um grande político, um grande gestor, um grande líder e ser boa pessoa, e ser bem formado. Não é preciso ser bandido, não é preciso... Há muito aquela ideia antiga, para ser killer e tal tem que ser... Não. Há pessoas, nós temos grandes líderes, grandes exemplos de gente com grande sucesso, a vários níveis, do desporto, à economia, e que são pessoas decentes, e que são pessoas boas. Como é que podemos fazer esse caminho para uma maior cultura de integridade do ponto de vista, enquanto sociedade, mas também do ponto de vista individual, porque também começa em nós. Começa em nós, começa em cada um de nós, mas tem a ver com a liderança e com os exemplos. E a liderança faz pelo exemplo. Precisamos de cada vez mais líderes, e o país tem líderes a vários níveis, não é? De atividade, que, pelo seu exemplo, possam mostrar que é possível ser decente, cumprir as regras e ter sucesso. Nós, por exemplo, estávamos a conversar do exemplo do futebol. Não é? Eu sou do Benfica, portanto, não está à vontade, mas o Sporting no ano passado, que tem presidente, não é por ser médico, mas que é uma pessoa decente, que se percebe que tem uma agenda de decência, de transparência e que foi campeão. E escolheu um bom treinador, boa equipa e foi campeão. Isto é possível ter bons resultados. Esse é o exemplo mais conhecido das pessoas. Mas é um exemplo, claro, para demonstrar isso. E é isso que nós temos que promover. Essa cultura, no fundo, combate o chique espertismo e um bocadinho essa coisa do jeitinho à portuguesa. Quer dizer, nós temos, aliás, tem um amigo, também é da SEDES, que escreveu um livro sobre uma tese de doutoramento sobre a Cunha. E, portanto, a Cunha, nós vemos muito dessa coisa, do favor, mas isso não é só em Portugal, é universal. Claro que há países e há regiões que a coisa é pior. Nós temos que criar mais meritocracia. As pessoas também têm que perceber que, se tiverem esforço, trabalho, serão recompensados. O seu mérito é recompensado. Não é preciso ser sobrinho, filho de, amigo de, para se conseguir as coisas. Portanto, isto é um trabalho que não se faz de um dia para a noite, vai-se melhorando. E tem que ser feito todos os dias por todos os intervenientes, desde da escola primária, desde os professores, os pais, a família. É isto que é preciso fazer e também dar esses exemplos, que eles existem, estão por aí. Há muita gente com grande sucesso, grande capacidade e que são pessoas decentes, ótimas pessoas e genuínas e com compaixão e solidárias. Tá bem? Estamos, felizmente, em Portugal há muita gente boa, não? No passado, referiu que sente que os fundos europeus devem ser aplicados diretamente nas empresas e não noutros setores. Certo. Porquê é que considera essa ser a melhor opção? Pois, vamos lá ver. O Estado, nós temos um problema em Portugal, temos um Estado muitas vezes ineficaz e muito gordo, como eu costumo dizer, e pouco eficaz. E, portanto, a gestão destes fundos, nós precisamos fundamentalmente de apoio financeiro às empresas. A economia faz pelas empresas, e nomeadamente as empresas privadas. Esse é que é o grande motor da economia. Portanto, nós precisamos de empreendedorismo, de investimento, de empreendedores e precisamos de financiamento para a economia, que tivemos agora dois problemas, um atrás do outro, a pandemia e a guerra, e os fundos são muito importantes para isso. E, portanto, eu sempre pensei que era melhor aplicá-los na ajuda à economia real, às pequenas e médias empresas e às grandes, porque Portugal tem que ter uma política de criar dimensão, escala. Precisamos de grandes empresas, precisamos de grandes grupos, precisamos de marca, de valor acrescentado na nossa economia e pronto, mas isso já está decidido e, portanto, os fundos estruturais vão numa parte que eu acho que é pequena para as empresas, devia ser mais e mais para o Estado. Agora, também lhe digo que o que é preciso é que eles venham e que sejam aplicados. O que não se pode agora também fazer é deixar de aplicar esses fundos, não é? Por incapacidade burocrática de aplicação. Nós precisamos de investimento em Portugal e, portanto, o Estado também precisa de se modernizar e, portanto, esses fundos também, já que vão para o Estado, que sejam bem utilizados, nomeadamente para a transição digital que estamos a fazer. A reforma do Estado é a reforma digital. Nós temos que aproveitar esta aceleração da revolução digital para
reformar os serviços, reformar o Estado, não é? Portanto, nós ao fazermos isso vamos melhorar os serviços públicos todos, se aproveitarmos estas ferramentas digitais que temos ao nosso serviço. Eu, no meu serviço, no hospital público, fazemos isso. Não é? Aproveitamos a pandemia e a aceleração de tudo isto. Hoje já comunicamos por mail, por telefone, com os nossos doentes. Muitos deles já não têm que vir ao hospital tantas vezes como vinham. Portanto, isto facilitou a vida de todos. Deles, e nós estamos aqui para servir os doentes, e também nossa, do sistema. Agora, isto implica mudanças. Acabamos com papel e imensas coisas. Daqui a uns anos não vamos ter papel. Já estamos a acabar com o papel. Portanto, é uma evolução que todos têm que fazer. Ao fazermos, no futuro, nós vamos poder, com menos gente no Estado, fazer melhor. E precisamos dessa gente na atividade privada. Nós temos que ter mais empresas privadas, melhores empresas, mais exportação. E é isso que o país precisa. Bem, e enquanto finalista da edição passada do Prémio Tágides, e agora no âmbito desta nova edição, o que é que que apelo faz aos portugueses para esta nova edição? O que é que eles devem fazer? Já falámos anteriormente sobre o caminho que deve ser feito para a integridade, mas o que é que podem, em concreto, fazer no seu dia-a-dia, no caso, por exemplo, nos hospitais, noutros serviços públicos, também privados, porque muitas das vezes a corrupção é associada apenas ao setor público, mas existe no setor privado, existe na porta do lado e, portanto, em todo o lado. O que apelo é que deixa? As pessoas têm que individualmente não pactuar com a corrupção. Isto é, não pactuar quando veem ou observam coisas opacas e estranhas e que lhes parece que têm que ser escrutinadas. Acontecem coisas em Portugal que, se fosse num país nórdico, não aconteciam. Por exemplo, os países do Norte da Europa têm uma ética de serviço público e privado e de atuação que nós não temos, não é? Tem essa tradição. Isso depende de cada um. Cada cidadão é um dos donos do seu país, não é? Portugal é de cada um de nós, não é? Portanto, nós temos o dever de vigiar e de estar atentos e de exigir que sejam corretos e sejam transparentes nos processos. Quer dizer, isso tem a ver com os processos. No fundo, o que estamos aqui a falar é melhorar os processos de gestão, de funcionamento, de compras, de gestão, de tudo. Portanto, o mais possível nas compras haver concursos públicos para tudo e consulta ao mercado, proporcionar a concorrência leal entre as empresas e os concorrentes. Quer dizer, é, no fundo, sermos menos discricionários e, portanto, mais coletivo, menos poder arbitrário individual. Não preciso ensinar isto a ninguém. O que eu acho que os portugueses têm que ter consciência é que, se Portugal melhorar na decência da nossa vida individual, pública, o país vai ter maior crescimento e os nossos filhos não vão ter que emigrar, não vão ter que sair de Portugal para serem felizes. Os jovens como tu. O que nós estamos aqui a tentar é que os jovens como tu não tenham que sair de Portugal para se sentirem felizes e profissionalmente recompensados por aquilo que sabem fazer. Portanto, é preciso boas práticas na vida pública e privada, não é? É só isso. E, portanto, é só copiar aqueles que fazem bem, que são muitos. Vamos lá ver. Eu estou convencido que a maioria dos portugueses são pessoas decentes. E portanto, há uma minoria que estraga e é preciso combatê-la e também educar os nossos filhos para isso, não é? Apesar que eu, por acaso, acredito muito que as novas gerações são mais sensíveis a estas boas práticas e pactuam muito menos com a corrupção. Eu assisti a isso, conversas do meu filho com os amigos, colegas da escola. Para eles esse assunto foi importante porque nos últimos anos em Portugal, como sabemos, houve grandes problemas com corrupção, grandes processos mediáticos e, portanto, a juventude ficou muito sensível para esta matéria. E bem, portanto, eles vão fiscalizar isto. Esperemos que sim. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço
e fiquei muito surpreendido, sou sincero, em ter sido convidado e escolhido pelas pessoas para este prémio. Muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.